Beleza? Vai lá. Aleluia. Irmãos, graça e paz. Amém. Para as mães, parabéns. Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Aquelas que ainda serão, que Deus as abençoe. Hoje pela manhã nós tivemos um café da manhã maravilhoso. Eu estava observando, pelo menos metade de vocês que estão aqui não estavam de manhã. Graças a Deus por isso, porque de manhã não tínhamos mais onde colocar ninguém. A pergunta é, onde é que estão aqueles que estavam de manhã? Eu acho que eles se deram por satisfeitos, né? Mas que bom que você está aqui agora à noite, viu? Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar falando sobre família. E esses desafios da família na história de José, do Egito. As crianças podem ir para a salinha, nós vamos as crianças até 13. Então não são só as crianças, também os nossos pré-adolescentes. Obrigado, Abílio, foi para isso que eu estudei bastante, para ter um coronel me servindo. Estudei muito para isso. Obrigado, Abílio. Você vê que evoluiu na vida quando, num determinado momento da sua história, a polícia queria te prender, em outro momento ela te serve um chá. Venci na vida. Gênesis 41, verso 46. Gênesis 41, verso 46. Eu vou ler esse texto, mas eu queria antes ler um negócio para as mães. Eu até separei aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair sem som aqui. Deixa eu ver para quem aqui. É sem som. Pronto. Juninho, você está aí, né? Então tá. Eu li um negócio muito interessante hoje sobre as mães. E eu queria, antes da mensagem, compartilhar isso com você. É um carrossel no Instagram, e ele diz assim: para a mãe que chegou atrasada no culto outra vez. Você não imaginava que adorar a Deus envolveria tanto cansaço físico, que o domingo, dia do descanso, seria o mais exaustivo da semana. Obviamente ele está falando daquele pessoal que vem na escola bíblica e vem à noite de novo. Para as mães que lutam para isso, você não imaginava que adorar a Deus envolveria tanto cansaço físico, que o domingo, dia do descanso, seria o mais exaustivo da semana. Saiu de casa às pressas, chegou suada, sentou no banco e o bebê chorou no segundo cântico. Levantou, saiu, voltou no meio do sermão, e ainda assim, você estava lá. Talvez ninguém tenha te dito isso hoje, mas o que você fez foi adoração. A mãe cristã não cultua apenas quando é conveniente, ela cultua por fidelidade. Há um abismo entre as duas coisas, e ele se chama amor a Cristo. Você acha que perdeu o culto, mas os seus filhos viram tudo. Viram a mãe deles escolher a Deus, mesmo quando era mais fácil ficar em casa. E isso vai pregar a eles por décadas. A sua fidelidade imperfeita, cansada, mas perseverante, é um dos testemunhos mais eloquentes que acontecem na igreja no domingo. Obrigado, mãe, por cada domingo imperfeito, por cada culto vivido pela metade, por cada vez que você foi mesmo querendo ficar. Cristo não esquecerá. E os filhos também não. A gente entende a dificuldade de todas as mães, reconhece e parabeniza cada uma.
Mas lembra também que uma das boas memórias que você tem é do desafio que a sua mãe enfrentou por muitos anos, para que você não perdesse uma escola bíblica, para que você não perdesse um culto. E ela fez isso como testemunho de Jesus para você. E você cresceu com esse temor ao Senhor, e cresceu servindo ao Senhor e amando o Senhor, também baseado no testemunho de uma mãe comprometida, e que muitas vezes mal conseguia assistir o culto para cuidar de você. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez de enfrentar também esses desafios e não esmorecer. Preste atenção, não era mais fácil no tempo da sua mãe. Não era mais fácil. Talvez fosse até mais difícil. Mas obviamente havia um comprometimento maior. Hoje, você pode até dizer, mas eu não vi resultado disso na vida dela, viu? Você é o resultado da fidelidade dela. Você é o resultado da fidelidade da sua mãe. De mães que com 5, 6, 7 filhos, faziam questão de levar todos eles, para que todos eles tivessem essa intimidade, também com o templo, lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por isso pense nisso, todas as vezes que você pensar, eu não vou porque o meu filho atrapalha, eu não vou porque eu não assisto o culto inteiro, eu não vou porque isso ou por causa daquilo, não se preocupe com isso. Você veio para cultuar a Jesus, e Jesus conhece cada uma das dificuldades que você enfrenta no decorrer do culto, e pode ter absoluta certeza, Ele valoriza a sua dedicação em ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Então, não se preocupem com isso. Pastor, os meus filhos dão trabalho. Os meus também sempre deram. Sempre correram. O Gabriel saía de roupa de casa, a hora que você olhava para ele, estava só de short, sem camiseta, sem chinelo, sem sapato, correndo, achando que estava na área de casa. Mas isso nunca foi um problema para nós. Louvado seja Deus, é o primeiro que sai de casa hoje. E o único lugar para onde ele calça tênis para ir, é para o culto. Para todos os outros lugares, ele acha que vale a pena ir de chinelo. O único lugar onde ele põe um tênis para ir e se arruma um pouquinho. Diz um amigo que uma hora dessa, Isabel indo para a faculdade, vão acabar prendendo ele, achando que ele está indo fazer um assalto, porque é chinelo, bermudão e uma camiseta cavada. Então vale a pena, irmã, e vale a pena, irmão, e não se preocupe se o seu filho ou sua filha te atrapalha um pouquinho de assistir o culto. Se você está aqui, você não perdeu nada, porque ele participou de tudo. Amém? Voltamos agora os desafios familiares na história de José, Gênesis 41, verso 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Neste momento na história de Gênesis 41, José começa a experimentar daquilo que um dia ele havia sonhado. Prestem atenção nesse detalhe. José tinha 17 anos quando recebeu este sonho. Mas só aos 30 anos, ele começou a ver com os olhos naturais o primeiro sinal de que algo estava realmente acontecendo. 13 anos. 13 anos de luta, 13 anos de dificuldade, 13 anos experimentando de oscilações terríveis. 13 anos experimentando de angústias, de tristeza,
13 anos experimentando de dores, 13 anos. Até que ele começa a ver os primeiros sinais. Às vezes nós enfrentamos lutas nos nossos lares, dificuldades, o vento começa a soprar forte, o tempo fecha, coisas ruins acontecem também a pessoas boas. Mas logo nós começamos a sermos tomados por um medo, por uma descrença. E a gente logo começa a pensar que fizemos alguma coisa errada quando decidimos constituir família, ou tem alguma coisa errada com os filhos, ou tem alguma coisa errada com os pais, e a gente já começa a procurar culpados e apontar o dedo, querendo achar de quem é a culpa pelo nosso sofrimento. Quando nós olhamos para a história do José, chega a ser assustador nós entendermos que todo o sofrimento de 13 anos que o José passou, fazia parte de um propósito de Deus. Em todos os momentos da vida do José, Deus estava com ele. Em todos os momentos. É difícil entender, porque, como eu já disse algumas vezes aqui, nós nunca sabemos o que Deus está fazendo quando Ele está fazendo. A gente só sabe das coisas que Deus está fazendo quando a gente começa a olhar, ou das coisas que Deus fez. A gente não sabe das coisas que Deus está fazendo, a gente sabe contar as coisas que Deus fez. Quando você olha para as suas dificuldades, e as olha daqui, lá para trás, você é capaz de dizer, era Deus me livrando, era Deus me preservando, era Deus me provando. Vejam bem, Deus não tenta, mas prova. Deus nunca tenta ninguém, nenhuma tentação vem de Deus, mas Ele nos prova. E quando você olha para a sua história lá atrás, você começa a ver que até as coisas que de fato deram muito errado, coisas pelas quais você chorou e se desesperou, hoje você olha e sorri e diz, era Deus. E graças a Deus por isso. Irmãos, quantas derrotas nossas no passado são contadas hoje como providência, como bênção, como cuidado, como zelo de Deus nas nossas vidas? Como você senta com José, 13 anos depois, numa mesa com José, e ele diz para você assim, deixa eu te contar a minha história. Um dia, graças a Deus, meus irmãos me jogaram dentro de um poço. Porque se os meus irmãos não tivessem me jogado dentro de um poço, e se não tivesse a intervenção do meu irmão mais velho, os outros queriam me matar. Mas olha que maravilha, olha a mão poderosa de Deus, preservou a minha vida e me lançou dentro de uma cisterna, e na cisterna Ele me protegeu. E o José continua contando para a gente, e ele diz assim, não, e você não há de ver, que para eu não permanecer na mão dos meus irmãos irados, por providência de Deus, eu fui vendido como escravo. Está certo, que pagaram muito pouco, porque o preço que pagaram por José era o preço de um escravo aleijado. Acho que são 20 moedas, alguma coisa desse tipo. Alguém que não valia nada. Esse foi o preço que pagaram por José. E o José vai dizer, aprove ao Senhor que mesmo em plena forma e plena saúde fizeram uma promoção. E me venderam baratinho. E como me venderam baratinho, aquele povo mesmo pôde me comprar. Olha que cuidado de Deus. E Deus começou a me abençoar então na casa do meu novo dono. Mas não era para eu permanecer lá, só que não tinha jeito de sair, porque tudo que eu fazia dava certo.
E escuta o José contando para você, e ele vai dizer assim: um dia, por providência de Deus, uma endemoniada da mulher dele, possuída do Satanás, tentou me agarrar. Eu falei: não, senhora, eu tenho um compromisso com o meu chefe, com o meu dono. E ela diz: não, só está nós dois aqui. Olha que armadilha do capeta. Só está nós dois aqui, ninguém vai ficar sabendo. Irmãos, quando alguém falar para você, ninguém vai ficar sabendo, foge. Que coisa boa não é. Porque coisa boa todo mundo pode ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. Bebe aqui, ninguém vai ficar sabendo. Fuma aqui, ninguém vai ficar sabendo. Pode fazer isso, ninguém vai ficar. Essa é a frase preferida do diabo. Porque ele quer convencer você que não tem perigo. Mas se não tivesse perigo, podia ser feito à luz do dia. A mulher partiu para cima do José. E o José diz assim: aprove ao Senhor que levantou aquela endemoniada. E a gente ia perguntar para o José, porque nós somos meio pentecostais, e você não expulsou o demônio dela? Ele diz: não, filho, eu fui para a Bíblia. O que a Bíblia fala? Da mulher adúltera, foge. Não encara, não expulsa, não faz nada, sai correndo, porque senão você vai cair. Foge. E o José vai falar: eu fugi. E a gente vai dizer: então Deus te abençoou muito. Ele falou: não, você não há de ver que ela contou para o marido que fui eu que ataquei ela. E o marido acreditou mais ou menos, porque se ele tivesse acreditado mesmo, ele tinha me matado. Mas como ele conhecia a peça, ele falou assim: vou botar na cadeia. Sabe o que o José ia contar para nós? Ele ia dizer assim: nunca fiquei tão feliz de ser preso. Pensa num cuidado de Deus comigo quando eu cheguei naquela cadeia. Se eu fico lá fora, vão me matar. Mais uma vez, Deus prepara um ambiente de libertação para o José, que para nós parece um castigo, mas para o José era a providência de Deus, porque a cadeia era o livramento da morte, mais uma vez. E eu pergunto para o José, falo: José, e aí, como é que foi? Ele falou: fiquei bastante tempo lá. E alguém diz: mas você nunca pensou em fugir? Ele: nunca. E eu tinha a chave. Eu podia entrar e sair a hora que eu quisesse. Eu estava no controle daquela cadeia. E eu falo: José, mas por que você não fugiu, José? Ele falou: não, porque se Deus me colocou lá dentro, eu tinha que esperar o dia que Ele me tirasse de lá. Porque o propósito é dEle. Se eu vejo como providência divina, que o Senhor então complete a obra dEle. E eu falo: mas José nunca teve uma oportunidade? Teve. Uma vez eu revelei o sonho de 2 que estavam lá comigo. E eles revelaram um sonho para o faraó e falaram que ia falar de mim, mas deixaram eu lá. 2 anos esqueceram de mim. E eu falo: José, você não ficou com raiva deles? O José ia dizer assim: não. Porque Deus é quem estava no controle de todas as coisas. Então, no tempo oportuno, Ele ia me tirar de lá. Fiquei chateado no dia? Fiquei, porque ninguém fica contente de ser esquecido. Mas tem hora que a melhor coisa que pode acontecer é alguém esquecer da gente. José ficou mais 2 anos lá. E no tempo oportuno, e no tempo certo, Deus tira o José de dentro de uma cadeia e coloca ele no governo de todo o Egito. Irmãos, às vezes nós não entendemos o que está acontecendo. A gente não entende quando Deus está fazendo, a gente não entende, mas quando você olha para a sua história, você conta histórias igual o José contou. Você tem histórias iguais às que o José contou. Você tem história de livramento, história de providência, história de cuidado, história de coisas que você perdeu, que pareciam preciosas, mas que era uma desgraça para a sua vida. Brilhava como a pedra preciosa, mas como diz o teólogo sertanejo, era bijuteria. Aí a moçada que entende sabe do que eu estou falando. Era bijuteria. Por isso,
Não importa o tempo que tem durado as suas lutas ou a sua aflição. Não desanime. Continue confiando naquele que te trouxe até aqui. Naquele que te guardou até hoje. Eu falava com a minha mãe agora há pouco. São muito bons os meus diálogos com a minha mãe, nem sei se ela está ouvindo. Agora ela está numa fase de exames. Eu liguei para dar os parabéns. Ela falou assim: não, eu vou ter que fazer agora uma bateria de exame cardíaco. Porque você sabe, né? Nossa família tem histórico. Eu falei: mãe, depois dos quase 80, histórico nenhum conta mais, mãe. Esquece esse negócio de histórico. Quem tinha que morrer por histórico, já morreu. Ela falou: não, mas o papai morreu. Eu falei: com 54 anos, mãe. A mãe já tem quase 30 anos a mais do que o vô teve. Quem tinha que morrer por histórico, já morreu. Agora morre porque vai morrer de alguma coisa. Então a senhora fica tranquila. Pode fazer o exame tranquilo. Porque se o médico falar: a senhora tem predisposição para infartar, a senhora dá glória a Deus, porque viveu até hoje sem infartar. Olha que maravilha, venceu toda a predisposição da família. Falei a mesma coisa para o meu pai. Todos os irmãos do meu pai morreram com câncer. Todos. Aí eu falei: pai, o senhor não vai? Daí ele falou: Fabiano, já estou com 76, eu vou atrás de procurar isso. Se aparecer eu morro, se não aparecer eu vivo. E eu que não vou sofrer com isso. Eu falei: então é isso aí, esse é o caminho. Fica em paz, fica tranquilo. Deus vai cuidando da gente, sem a gente perceber às vezes. Agora, quando a gente olha para trás, a gente percebe, tem cuidado de Deus nessa história. Tem cuidado de Deus nessa história. Aí eu olho para a minha vida, tinha cuidado de Deus quando nós saímos do Paraná para Rondônia, e mudamos para Cacoal, e pega agora, o Rafael, pega agora essa linha geográfica, o Rafael agora, Cristina, acabou de chegar de Ariquemes, ele já se acha rondonense. Pega agora, olha, havia cuidado de Deus quando eu na infância, quando minha família na infância, saímos de Umuarama no Paraná para Cacoal em Rondônia, havia cuidado de Deus quando nós saímos de Cacoal e mudamos para Ji-Paraná, havia cuidado de Deus quando saímos de Ji-Paraná e mudamos para Presidente Médici, havia cuidado de Deus quando eu saí de Presidente Médici e mudei para Cuiabá, havia cuidado de Deus quando eu saí de Cuiabá e mudei para Várzea Grande, havia cuidado de Deus quando eu saí de Várzea Grande e voltei para Rondônia para morar em Cacoal, havia cuidado de Deus quando saí de Cacoal e mudei para Ji-Paraná, havia cuidado de Deus quando casei com a Cássia em Ji-Paraná e mudamos para Porto Velho, mas antes disso passamos um ano em Cuiabá, havia cuidado de Deus quando saímos de Porto Velho e viemos para Goiânia. Você acha que eu entendi alguma mudança dessa? Nenhuma, enquanto elas estavam acontecendo. Mas quando você olha para a história, você vai ver que havia cuidado de Deus em toda a história. Deus tem cuidado de você. Amém? E essa é a história do José. Deus tinha um propósito na vida do José, e o caminho que levava José para esse propósito, infelizmente, tinham irmãos irados, tinha poço, tinha escravidão, tinha a mulher do Potifar, tinha cadeia, estava no caminho. E em todo esse caminho, o texto diz: Deus estava com José. Por isso, queridos, não é o que acontece no meio da caminhada que define a história, é para onde Deus está nos levando. Esse deve ser o meu questionamento e o seu questionamento. Não é o que está acontecendo hoje, mas Deus, o que o Senhor quer com isso? Qual é o propósito do Senhor? Qual é a direção que o Senhor está nos dando neste momento? Porque não é sobre o que está acontecendo, é o que Deus está fazendo, para onde este caminho que nós estamos passando está nos levando. Essa é a resposta que eu e você devemos buscar. Por 13 anos, José parecia estar sendo arrastado por tragédias. Vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão. Mas na realidade, e esse pequeno texto aqui tem no meu livro, tá? Mas na realidade, tudo aquilo era a única forma que Deus encontrou para tirar dele a túnica especial do filho de Jacó,
e vesti-lo com a túnica de linho fino do governador do Egito. Há uma mudança aqui na história. E essa mudança implica em despir-se de muitas coisas e ser revestidos por tantas outras. É abrir mão de muitas coisas para poder receber coisas novas. José, no caminho, vai perdendo a roupa de filho de Jacó, para poder vestir a roupa de governador do Egito. Não dá para fazer uma transição direta. Não dá para o filho mimado de Jacó se tornar governador do Egito, sem passar pelo caminho do despir-se e revestir-se. Às vezes, o que Deus está fazendo com você é arrancando de você algumas coisas, é tirando de você algumas velhas vestes, alguns velhos costumes, alguns velhos hábitos, algumas velhas manias, para revestir você de virtudes novas, para que na próxima etapa da sua vida você saiba fazer a escolha certa, a escolher o caminho certo, a tomar a melhor decisão. O processo é doloroso. Ninguém gosta de ser barro na mão do oleiro, tá? A gente acha bonito o texto, é bonito o texto de, eu sou o barro e Deus é o oleiro, mas o processo é ruim. Pode ser Deus fazendo, dói. Pode ser Deus fazendo, machuca, fere. Ser moldado por Deus é doloroso, mas é necessário. Então, aqui entra a velha máxima da moçada aí da academia. Tem o nopaim, nogaim aí, que eu não sei o que significa, mas tem também, se não doer, não vai crescer. Não tem jeito. Para crescer, vai doer. Essa é a caminhada e a trajetória de José. O tempo não é o inimigo. O tempo é só um detalhe necessário para a conclusão da obra que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, na sua casa. Amém? José agora é governador, mas tem uma história. Há uma história de cura. E talvez, irmãos, o que tem faltado na nossa vida é a história de cura. A gente até tem a história do sofrimento, mas a gente pulou a história da cura. E gente adoecida adoece os outros, e gente ferida fere. Quando nós olhamos para a vida do José, ele vai nos trazer também, e aqui no verso 51 e 52, do mesmo capítulo, que José vai narrar um processo de cura. Ele diz assim, vou ver os 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos de José. Aqui eu queria só, nessa vírgula, te chamar a atenção para uma coisa. Antes de chegar a fome, é antes que a família de José o procurasse. Antes que os seus irmãos fossem atrás dele, antes que ele tivesse que encontrar de novo com a história, reencontrar com aqueles que intentaram matá-lo, antes que chegasse esse tempo, José conta a história da cura. O José ferido não pode receber os seus irmãos, mas a história mostra que antes que a fome chegasse, nasceram 2 filhos a José, da sua esposa Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
Agora mais 7 anos se passam. Mais 7 anos se passam. O que nós aprendemos é que, para chegar em Efraim, no tempo da prosperidade, José passou primeiro por Manassés, um tempo de cura. José teve 2 filhos. O primeiro, ele chamou de Manassés, que traduzindo livremente significa: o passado não dói mais. Preste atenção. Não é que o passado não existe. Não é que nós não fomos feridos. Não é que nós não fomos traídos. Não é que nós não fomos machucados, derrotados. Não. Não há aqui um processo de amnésia, de Alzheimer. Não. O que essa tradução livre nos faz entender é que o passado existe, mas ele não dói mais. Eu lembro de tudo, mas não sofro mais por isso. Há muitos de nós, irmãos, sofrendo na nossa família, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, porque não conseguimos perdoar, não conseguimos nos livrarmos da dor que aquilo causou a nós no passado. Carregamos não só a história, mas carregamos as dores da história. Carregamos as marcas, carregamos as cicatrizes como se as feridas existissem ainda. E é difícil lidar com isso. Porque muitas vezes as pessoas que nos fizeram as feridas não são as pessoas que convivem conosco hoje. E agora a gente quer contaminar essas pessoas com as nossas feridas, com as nossas dores do passado. E nos sentimos incompreendidos, injustiçados, porque ninguém entende as minhas dores. Não é que ninguém entende as suas dores, é que não era para você estar carregando mais elas. Não dá para curar no outro dores que foram causadas por outras pessoas. Eu tenho um passado. E muitos põem reticências nesse negócio. E muitos momentos foram muito dolorosos. Mas a Cássia, o Gabriel e a Fabiana não podem ser vítimas disso. Porque eles não têm nada a ver com isso. Não me causaram essas dores. Não fizeram em mim essas cicatrizes. Eu não posso descontar neles aquilo que outros fizeram. Ou eu resolvo o meu passado em Deus, ou eu resolvo o meu passado em Cristo, ou eu vou continuar simplesmente repetindo esse ciclo interminável de gente que é ferida e fere, de gente que é machucada e machuca, de gente que a vida desequilibrou e agora quer desequilibrar todo mundo. Eu não posso transferir agora para aqueles que estão comigo no presente aquilo que as pessoas do passado me fizeram. E quantos de nós estamos arrebentando com a nossa casa por causa disso? Nos vingando no presente aquilo que ausentes nos fizeram. Eles não têm nada a ver com isso, irmãos. Por isso, o primeiro filho de José tem esse significado. O passado não me dói mais, ele existe, mas não dói mais. E agora, livre dessa dor, eu sou capaz de prosperar. E prosperar, irmãos, não é prosperar só financeiramente. A prosperidade, o shalom de Deus não é ligado só a dinheiro.
eu prospero em amor, eu prospero em alegria, eu prospero em vitalidade, eu prospero em paz, e também financeiramente. Por quê? Porque de fato eu sou livre, e só gente livre consegue ser feliz, só gente livre consegue ser feliz. Por isso, para chegar no Efraim da prosperidade, o José precisou passar pelo Manassés da cura. Mas percebam a ordem: primeiro Manassés, depois Efraim. Ah, mas e se eu prosperar antes? É só um adoecido com dinheiro. É só isso que você se torna, um adoecido com dinheiro que adoece mais ainda os outros. Por isso é necessário que se cure primeiro. E é justamente essa cura que faz com que José agora esteja apto. Ele havia feito as pazes com o passado. Mas lembrando, ele não sofria de amnésia. Ele tinha uma história triste, cheia de rejeição, de injustiça, de solidão. Mas aquele passado não tinha domínio sobre ele. Domínio sobre ele. Pelo contrário, são justamente essas duras experiências da vida que capacitam ele para ser o governador agora. E ele reconhecia então algo ainda mais profundo. Deus sustentou e abençoou exatamente no lugar onde ele havia sido levado como escravo. Lugar que ele foi enviado para sofrer. Foi lá que Deus o curou. Parece a missão Resgate da Paz. Vamos lá isolar vocês lá para o sofrimento de 7 meses. E nesse isolamento de 7 meses, que a princípio tem cara de sofrimento, com o passar do tempo, vai tendo essa cara de sofrimento transformada em cara de libertação. Entra lá tudo feinha, gente. Judiadinha, vocês vão ver a foto depois. Você vai olhar e falar: credo, eu era assim. Sai tudo bonitinho, né, Adriana? Tudo bonitinho. E se não fizer muito exercício, sai tudo grandinha também, porque pensa numa comida boa. É isso, gente. Às vezes o lugar que você acha que foi o lugar preparado para o seu sofrimento, é justamente o lugar que Deus preparou para a sua cura. É lá que Ele vai te libertar. É lá que Ele vai sarar você. É lá que Ele vai prosperar você. É lá que Ele vai restaurar. Então, 2 lições para nós irmos para a nossa ceia. Primeiro, não seja escravo do seu passado. Não seja escravo do seu passado. Quantos de nós vivemos ainda amarrado, arrastando corrente? Arrastando corrente, gente, arrastando corrente. Arrastando corrente é aquele negócio que a gente, quando tem muito medo, escuta a assombração fazer. Né? Assombração arrasta corrente. Não existe. Só na cabeça da gente. É igual ao seu passado. Eu acho engraçado gente que dá risada de mim porque eu tenho medo de assombração. E você, que sofre por coisas que aconteceu há 30 anos atrás, está pior que eu. Eu, pelo menos, tenho medo de coisa que não existe. E que não faz diferença na vida de ninguém. Só eu tenho medo. Não existe, não existe. Você acredita nisso? Não acredito. Você tem medo? Tenho. E você que não conseguiu se livrar da ruindade sua, de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, você continua sofrendo as mesmas coisas, chorando pelas mesmas coisas, tendo as mesmas manias, o mesmo costume. Eu prefiro a minha assombração do que a sua, porque a minha eu sei que não existe. Não seja escrava do passado. Não viva presa a estas coisas. Não continue lambendo o seu passado como um cachorro lambe as suas feridas.
Só piora. Só piora. Escuta, você sabe contar história boa? Conta história boa também. Conta história boa. Gente, o nosso passado é tão interessante que tem umas coisas que foram ruins, que são histórias boas, que a gente conta com alegria. Esses tempos atrás, eu e a Cássia fomos nos esconder, lá em Caldas Novas. Falei, Cássia, não posta, não fala, não comunica, não anuncia. O Gabriel descobriu com o Renato, e o Gabriel mora lá em casa. Fomos nos esconder lá em Caldas Novas, 2 dias. Falei, que maravilha. Primeira manhã, no café da manhã, a Cássia fala assim, eu vi o seu Eurípides. Falei, não acredito. Vi o seu Eurípides, passou ali agora. Falei, não pode, se passou o seu Eurípides, a próxima que vai passar é a Cirlei. Demos de cara com os dois lá. Falei, pronto, estávamos sozinhos aqui, ninguém saberia, como continua não sabendo, mas agora nós temos companhia. Vamos fazer o quê? Vamos contar a história. Seu Eurípides, especialista em arrumar lugar improvável para comer. Pensa num lugar improvável que ele levou nós. Numa feira, numa casinha, num negócio, que você olha assim, você fala assim, só se me levar mesmo, sozinho eu não acho isso aqui, de jeito nenhum. E ele falando, você vai se surpreender. E aí a gente respeita sempre, né? Os mais velhos, eu vou, o senhor está falando que é bom, eu vou acreditar que é bom. Irmão, pensa numa comida boa. Jantamos e fomos contar a história. Vocês já viram a Cirlei contando história? Ela é caladinha assim, mas contando história, pensa num trem divertido. Ela tem umas histórias boas. Irmãos, e nós conversamos, e contamos história, e fomos dormir e marcamos. Amanhã de manhã, nós se encontramos. Para quê? Para contar história. História, irmãos, que alegra o coração da gente, por mais ruim que elas tenham sido lá, mas nós temos histórias boas. Para de sofrer com o seu passado. Toda história que vai contar chora, toda história que vai contar sofre. Só tem história de sofrimento. Não, nós temos histórias boas. Não viva preso ao seu passado. Segundo, guarde isso no seu coração. Deixa eu só abrir um parênteses mais uma vez aqui. Todo mundo sabe que eu gosto de contar história. Lá em casa ninguém aguenta mais ouvir as minhas histórias. Mas o Gabriel ainda ouve atentamente. A Fabiana mudou de casa agora, eu não fico mais contando história para ela. Ela quis mudar, quis casar, quis me deixar. Ela agora que fique para lá. Mas o Gabriel está lá ainda. Se Deus quiser, por pouco tempo. Amém? Eu posso ouvir um amém, Gabriel? Aê! Gabriel está empenhado nisso. Você quer ver quando o cara está empenhado, ele não falta um culto de oração. E você não pode fazer um apelo que ele vai na frente. Aí, eu gosto de contar a história. Gente, minhas histórias são quase todas muito ruins. É muito ruim. Mas a gente se diverte com todas elas. Todas elas. Eu fui até contar, por exemplo, que eu tinha uma amiga que era juíza, que é juíza, que era minha companheira de quadrilha. O Gabriel achou que a gente fazia assalto. Porque não sabe o que é isso. Estudou no Adventista, não tem quadrilha. Mas é que a gente dançava quadrilha no primário, lá em Presidente Médici ainda. Mas assim, irmãos, olha, as minhas histórias ruins, elas foram se tornando minhas boas histórias para eu contar para os meus filhos. Não fica preso ao seu passado ruim, não. Senão você não vai conseguir ser alegre no presente. Segundo e último. Não é o lugar, mas quem te pôs nesse lugar que fará toda a diferença. Foi isso que eu vi em todas as nossas mudanças. Talvez você esteja hoje no Egito, que é um lugar de aflição, de dificuldade, de luta. Mas se foi Deus quem te colocou nesse Egito, prepare-se. O mesmo Deus que te levou para o vale é o mesmo que vai te fazer prosperar nesse vale.
Irmãos, às vezes a gente muda e é incompreensível a mudança, não dá para explicar. Agora, de férias, em fevereiro, fui visitar um irmão lá de Porto Velho, que tem uma pousada, né, Rafael? E boa, não é, Rafael? Até indiquei para o Rafael foi lá na pousada, lá em Maragogi. Depois eu passo o endereço para vocês, estou fazendo propaganda de graça, porque foi boa mesmo. E eu vi que ele me tratando muito bem, mas querendo conversar, querendo me fazer uma pergunta. E, gente, quando você começa a me rodear, eu sei que você quer me fazer uma pergunta, né, Janete? Começou a me rodear, eu sei que você quer falar alguma coisa. E eu vi que ele estava rodeando, e aí eu falei para Cássia, eu vou descer e vou conversar com o Berg. Desci, tinha um trem lá, deitei, ele sentou, falei, Berg, fala aí, o que você quer me falar? Aí ele deu risada e falou assim, por que você foi embora de Porto Velho? Eu falei, cara, como assim? Ele falou, não, eu nunca entendi, não aceitei, o que me falaram para mim não entra na minha cabeça. Por que você foi embora de Porto Velho? Eu falei, porque Deus quis me tirar de lá. Porque se dependesse de mim, pessoalmente, eu nunca teria saído de lá. Se dependesse só de mim, eu estaria em Porto Velho até hoje. Não tinha motivo para sair, né, Matos? Não tinha motivo para sair. Mas aprove ao Senhor que nos direcionasse aqui para Goiânia. E você acha que nenhuma vez eu me questionei, por que Deus me trouxe para Goiânia? Mas sabe de uma coisa? Há muito tempo, e eu acho que desde que cheguei em Goiânia, eu dou graças a Deus, porque Deus me tirou de Porto Velho e me trouxe para Goiânia. Porque eu entendo que foi um propósito dele. Não depende de mim. Se Ele me colocou aqui, aqui é o lugar onde Ele vai me abençoar. E o dia que Ele quiser me levar daqui, vai precisar ser Ele mesmo. E não é só uma palavra não, tem que vir palavra e confirmação. Porque se depender de mim e da Cássia, faço meu aniversário de 80 anos aqui, tranquilo. E espero que a grande maioria de vocês estejam. Se depender de mim e da Cássia, eu nunca saio de Goiânia. Mas eu nunca esqueço também que se dependesse de mim e da Cássia, de mim pelo menos, nós nunca sairíamos de Porto Velho. Então não é o lugar, não é o lugar que vai dar paz, o lugar que vai dar prosperidade, o lugar que vai ser melhor, não. É quem te colocou naquele lugar que fará toda a diferença. Amém? Amém, baianos? Não é assim? A Bahia é bom, mas Deus trouxe para cá, aqui Ele vai cuidar. Amém? Os irmãos do Maranhão, amém. Os irmãos, Deus colocou vocês aqui, né, Magrão? Vai entender. O Matos a gente sabe, veio atrás de mim. Isso é indiscutível. Não, não é. É só para deixar gravado. Irmãos, onde Deus te colocou, por mais que você esteja enfrentando batalhas hoje, Ele vai te sustentar naquele lugar. Porque não é o lugar, é quem nos colocou no lugar. Deus fez o José prosperar no Egito. Lembrem-se disso. José saiu da prisão e foi direto para o palácio. Mas não é porque era sortudo. Não foi um golpe de sorte. Ele saiu da prisão e foi para o palácio porque Deus estava no controle de cada uma das etapas. E o mesmo Deus que foi com José é o Deus que está conosco nessa noite. Se a aflição está demorando, não desanime. Se o sonho parece que está sendo adiado, não desista. Se o passado ainda tenta te prender, declare Manassés sobre ele. Não vai doer mais. Não vai doer mais. Abra o teu coração e que haja Efraim na sua vida. Que haja cura. Porque se há cura na sua vida,
a cura na sua casa. Se a libertação no seu coração, a libertação na sua casa. Se a paz em você, você será um pacificador na sua casa. E a paz do Senhor, que excede a todo o entendimento, não dominará somente o teu coração e a tua mente, mas estará com toda a tua família. Amém? Você pode se colocar em pé, por favor?